Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do UFRJ, e eu vou resolver com vocês hoje um problema de transferência de calor aplicado a condensadores de vapor saturado sobre dutos, ou seja, cilindros horizontais. O meu objetivo aqui é obter a temperatura da superfície externa ao tubo e a taxa máxima de condensado, que eu vou chamar de M.Conde. Bem, eu quero apresentar primeiramente como é o problema, o que consiste desse cara. E eu vou imaginar que eu tenho um duto, um tubo de aço, então ele está aqui representado na cor cinza, e por dentro dele está passando água a temperatura Tm e a uma taxa máxima M ponto. Então, para você visualizar esse problema, você tem que verificar que esse duto aí é como se fosse um corte transversal a ele, e a água está escoando ou para dentro ou para fora da tela do vídeo, tá? Então, a temperatura média da água que está escoando aí dentro do duto é dada, tá? Então é 290, e a taxa máxima também é dada, 0,25 kg por segundo. Então essa daí é a primeira informação que a gente tem. A outra é sobre o próprio tubo em si. Eu tenho informação que o tubo tem um diâmetro interno e um diâmetro externo, estão apresentados aqui. E além disso, eu também tenho, dado no enunciado, a condutividade térmica do aço, que também foi dada aqui, 15 Watt/metro-Kelvin. Então, eu tenho essas informações. Esse sistema todo está submetido, na verdade está exposto a vapor saturado, mantido a uma pressão constante, que eu chamei aqui de PV, e esse PV igual a 0,135 bar. Tá? Então essa daí é a condição. Bem, o vapor em contato com o duto entra em condição de condensação, e o condensado esse rachurado aqui azul, né? Então ele desce, né? E é coletado lá no fundo do equipamento. Mas esse daqui que é a ideia. E o que eu quero desse problema? Bem, eu quero saber, deixa eu marcar aqui, a temperatura, que eu vou chamar de TSO, e eu quero saber o M.Conde. Então, essas aqui são as incógnitas e eu quero passar para a primeira etapa. Repare que para esse tipo de problema, eu eventualmente preciso montar um circuito térmico para resolver. Então, eu vou primeiro pensar a forma, né, com a qual o sistema se comporta e partir, né, de algum ponto. Você tem que pensar, poxa, o calor ele está indo de onde para onde, né? Bem, se o vapor ele está saturado, ele tem bastante energia para fornecer e o calor todo parte dele. Então, eu vou pegar e vou montar o circuito térmico. Deixa eu anotar aqui. Circuito térmico, em que eu estou partindo da condição de saturação do vapor e, portanto, eu vou dizer que aqui eu tenho a temperatura de saturação, nada mais justo. E aí eu tenho todo o efeito da condensação em si, até chegar em TSO. De TSO, eu já estou na região do duto de aço e, portanto, eu tenho agora uma resistência condutiva até chegar à temperatura interna do duto e a convecção, portanto, no final, até chegar a Tm. Então,
a ideia das resistências. Aqui é uma resistência convectiva interna, aqui é uma resistência condutiva, ignora, e no final, na verdade no início, né, eu tenho a resistência devido ao efeito de condensação, e eu vou chamar de Fg. Tá? Para esse sistema todo, eu sei que o calor segue, né, nesse sentido. O que vai acontecer? Nesse problema, eu vou ter que calcular, tá? Já estou antevendo isso. Todos os meus cálculos eles vão ser baseados em unidade de comprimento de tubulação. Por quê? Porque não foi dado. Então, eu vou fazer todo o meu cálculo para 1 metro de tubo. Então, eu vou marcar isso colocando uma linha, o fluxo por metro, aliás, a taxa por metro, e todas as minhas resistências também vão ser. Tá? Então, isso daqui compõe a ideia das resistências. Eu posso chegar aqui e já escrever também a fórmula das resistências. Por quê? Porque eu sei que, na maneira com a qual a gente está organizando o sistema, eu sei que a resistência de condensação, vou botar ela aqui, é 1 sobre HA. Essa área é a área externa e, portanto, vai ser a área externa é a área superficial do duto, é πdl para 1 metro de tubo. Isso daqui vai dar 1 sobre, e, portanto, eu vou botar o inverso de π D0 e o H de condensação, que eu não conheço. Esse cara daqui eu tenho que calcular. A outra resistência é a condutiva. É igual Ln dividido por 2π K, e esse K aqui é o K do aço, KS. L, né? No caso aí é 2π KL, mas eu estou dividindo todo mundo por L, então não tem. Eu consigo calcular esse cara daqui. Sim, eu já tenho todos os valores. E no final eu tenho a resistência convectiva interna, que é π DI vezes o H interno, que eu também não tenho. Então eu também tenho que calcular. Então repare que nesse problema, o grande objetivo é calcular. Então eu vou botar aqui, porque eu não consigo caminhar no meu problema se eu não calcular o H de condensação e o da convecção interna. Então, esses são os meus objetivos para conseguir atingir, né? Conseguir calcular essa taxa de calor e, por fim, conseguir calcular a temperatura na superfície externa e calcular a taxa máxima de condensado. Então, vamos lá, vamos obter esses coeficientes de transporte. Bem, a primeira propriedade física que a gente vai buscar é da água líquida escoando dentro da tubulação. A informação que a gente tem é que a temperatura é mantida a 290 Kelvin. Então, eu vou buscar com vocês as propriedades físicas. Eu vou pegar as mais relevantes para o problema, mas eu vou buscar na tabela de propriedades físicas que eu forneço para vocês. Essa tabela, para quem não tiver acesso direto, tá no final do livro do Encrópera, tá? Então, é a mesma tabela. Então, essa daqui é a tabela, essa primeira daqui é a propriedade física do ar, tá? Não estou preocupado com isso. Eu vou buscar a de água saturada. E aí eu vou olhando as colunas, e a primeira coluna é a de temperatura, e eu vou começar a buscar. Olha, está logo aqui, eu tenho 290 Kelvin,
e, portanto, essa daqui que é a linha em que eu vou buscar as propriedades. Bem, o que eu quero ressaltar sobre a tabela de propriedade física? Você tem que tomar cuidado com as unidades, tá? Por exemplo, aqui o calor de latente de vaporização ele está em kJ, isso daí é uma coisa que você tem que prestar atenção. A outra coisa é que os números que estão apresentados aqui embaixo, eles foram multiplicados pelo expoente que tem aqui, na verdade pelo valor, né? 10 elevado a terceira ali, 10 elevado a sexta aqui, para atingir isso daqui. Ou seja, o valor é multiplicado vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, para você efetivamente obter a tabela de o valor da propriedade física. Então, eu vou pegar aqui, para escoamento interno, eu vou querer utilizar uma correlação e eu vou querer, então eu vou precisar do número de Nusselt, com o número de Nusselt eu preciso da condutividade térmica, eu vou querer calcular o número de Reynolds, eu preciso da viscosidade. Então, eu vou pegar aqui em 290 e eu vou ver a viscosidade. Então, essa daqui é a viscosidade, tá? Vezes 10 a menos 6. Repare que é água líquida. Então, esse Fzinho na tabela de propriedade de água representa que é água líquida e esse G aqui representa que é vapor. Então, na verdade eu vou mostrar a todo mundo, depois eu pego e anoto. Depois eu vou procurar a condutividade térmica, então se essa daqui, eu vou continuar. Aqui está a propriedade, a condutividade térmica, 598 vezes 10 a menos 3. E eu quero também o número de Prandtl. Então 598 está aqui, 756. Vou anotar. Então aqui, a viscosidade é igual a 0,00108 Newton segundo metro quadrado. A condutividade térmica é igual a 0,598 watt metro Kelvin. E por fim o número de Prandtl, que é 7,56. Beleza. Bem, agora eu quero obter as propriedades do vapor saturado. E o vapor saturado é água, né? Saturado, mas é dito no enunciado que esse cara está mantido a uma pressão PV igual a 0,135 bar. Então, vou olhar na propriedade física, na tabela de propriedade física, só que agora eu não vou olhar a coluna de temperatura. Eu vou olhar a coluna de pressão. E é 0,135. Olha, tem aqui. Com uma temperatura de saturação de 325. E aqui está 0,135. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as variáveis, né? Então, vai ser a mesma coisa. O que eu quero ressaltar agora é que, aqui eu vou precisar do vapor, então eu vou precisar da sua densidade e do calor de vaporização. É isso que eu vou usar. Então, são essas duas variáveis aqui. Vou anotar. Então, do vapor saturado, eu vou querer... primeiro, a temperatura de saturação que está apresentada lá é 325 Kelvin. E eu tenho também Rho do vapor. E você tem que prestar atenção porque a tabela de propriedade física não te entrega o valor da densidade. Ele te entrega o valor do inverso da densidade, tá? É só você olhar as unidades, tá? Aqui é o volume específico, que é 1 sobre Rho. Então, 325 no gás, né, no vapor,
é só você pegar esse valor e inverter. Então, isso daqui vai me dar... Aliás, vou botar aqui embaixo, porque senão não vai dar. 0,0904 quilo metro cúbico. E o calor latente FG é 2378 vezes 10 a terceira joule por quilo. Beleza. E a outra informação que você precisa, se trata de um problema de condensação. Se é um problema de condensação, bem, vai ter líquido que está escoando. Então também preciso de propriedade física de líquido. Então, na busca do líquido, né, do condensado, que está em líquido, o que a gente precisa assumir? Bem, eu preciso ter a ideia dessa temperatura de líquido condensado. E eu não sei, essa informação não é dada, mas eu vou tirar afinal de contas, né? Basta você pensar, se eu não tenho a temperatura externa ao tubo, eu não consigo nem calcular uma temperatura média do vapor com a temperatura que está, né, no filme líquido, no condensado. Então não tem jeito. Eu tenho que fazer uma estimativa. E eu vou fazer uma estimativa, realmente um chute, mas é uma aproximação, uma primeira aproximação. Eu vou dizer que é a temperatura de saturação mesmo do vapor, ou seja, eu vou utilizar a mesma linha que a gente buscou as propriedades do vapor saturado, mas agora a gente vai buscar do líquido. Beleza, vamos lá então. Em 3, 2, 5, então a gente está aqui nessa linha, eu vou buscar agora as variáveis. Eu vou pegar todo mundo de uma vez só, vou pegar a densidade, que é o inverso disso daqui, vezes 10 a menos 3. Eu vou pegar a capacidade calorífica, que agora é do líquido. Então, a gente está falando 325, essa daqui. Eu vou pegar a condutividade térmica e a viscosidade do líquido. Então, eu vou começar a anotar aqui. Então, eu quero ρ do líquido é igual a 987 quilo metro cúbico. Eu vou pegar Cp do líquido, que é 4182 joule quilo Kelvin. Eu vou pegar a viscosidade do líquido, que é 528 vezes 10 a menos 6 Newton segundo metro quadrado. E por fim eu quero a condutividade. Eu vou botar aqui para não ficar tão condensado. 0,645 watt metro Kelvin. Bem, então isso daqui eu vou deixar aqui anotado. É a primeira estimativa. Faz todo sentido dizer que a temperatura de saturação deve estar muito próxima, a menos que realmente a água esteja muito, muito resfriada, mas não acho que deve ser o caso. Vamos ver. Bem, então é isso. O que a gente precisa fazer agora? O nosso grande objetivo é calcular a taxa de calor por unidade de comprimento, usando sistemas de resistência. Portanto, a gente precisa dos coeficientes de convecção. Então, vamos a eles. Bem, a taxa de calor, então, montada aí pelo sistema de resistência, a gente tem o ΔT, as resistências em série, e esse vai ser meu objetivo. E para a convecção interna, bem, a gente precisa primeiro decidir
na verdade, verificar o regime de escoamento. Então, a gente precisa calcular o número de Reynolds e Reynolds D. Sempre posso utilizar ρ vezes V vezes D dividido pela viscosidade, mas eu posso fazer a transformação da velocidade média dentro do duto utilizando a vazão volumétrica dividido pela área. E nesse ponto, eu já vou pegar aqui e associar, né, com as variáveis que a gente tem, e eu vou reescrever o número de Reynolds usando 4m ponto π D. Esse D aqui é o D interno e a viscosidade da água, que eu já peguei na tabela de propriedade física. E substituindo os valores, esse cara daqui vai dar 11,336 acima de 2.300 para escoamento interno e, portanto, a gente está em regime turbulento. Indo para a tabela de propriedade, agora de correlação, a gente sabe que está buscando a convecção forçada interna, então não estou preocupado com a forçada externa, e ela está aqui. A gente tem, para o escoamento turbulento, duas correlações só, tá? Então essa ou essa. Essa daqui eu preciso da viscosidade na superfície e, portanto, eu não tenho essa temperatura. Eu poderia até usar a temperatura de saturação, né? Não ia dar, não. A tua melhor aposta aqui realmente é ir direto para cá, tá? Nessa situação, eu sei que então eu estou em turbulento, vou assumir plenamente desenvolvido. O número de Prandtl que a gente buscou na tabela de propriedade física está dentro da faixa, então sou uma pessoa feliz. O número de Reynolds também está ok. E tem a questão do Nzinho, que é ou 0,4 para fluido aquecendo ou igual a 0,3 para fluido resfriando. Como é um sistema de condensação, eu tenho vapor saturado na região exterior ao duto, a água tem que estar aquecendo e, portanto, N igual a 0,4. Então, eu vou pegar aqui e já vou colocar a expressão completa. Eu já vou associar o número de Nusselt e expressar em termos do coeficiente de transporte interno, que vai ser a condutividade da água dividido pelo diâmetro interno vezes a correlação 0,023 Reynolds D a 4/5 vezes o número de Prandtl elevado a 0,4. Esses valores todos a gente tem, e isso daqui vai dar 20,82 watt metro quadrado Kelvin. Então a gente conseguiu obter o valor do coeficiente de transporte interno, e eu consigo calcular, portanto, o R convin. Eu apresentei já a formuleta e agora eu vou só substituir os valores. Isso daqui vai dar 0,00588 metro Kelvin por watt. Então essa daqui que é a unidade. Repare que o R conde, na verdade eu esqueci de botar aqui em cima as linhas. O R conde eu consigo calcular porque eu tenho todos os valores. Eu vou anotar aqui. O R conde, ele vai dar 0,00152 também em metro Kelvin watt. Beleza, então agora está faltando a condensação. Então deixa eu anotar aqui, que é o próximo tópico. Bem, para condensação, filme condensado, a gente vai agora para o formulário. Vamos ver o que a gente tem desse assunto. Bem, aqui é convecção natural, não estou preocupado com isso. E ebulição e condensação.
As primeiras correlações são para ebulição, não estou tão preocupado. Depois, continua sendo condensação. Depois, quando é condensação em película. Mas a primeira correlação é para a placa vertical. Placa vertical, não estou interessado. Sistemas radiais. Esse daqui é o cara que eu quero. E repare, eu nem tenho aqui uma correlação direta utilizando o número de Nusselt. Eu tenho uma correlação que me entrega direto para o cálculo do coeficiente de transporte. Então é ela que eu vou utilizar. Outra coisa que eu quero destacar é que aqui eu tenho propriedades do líquido, que a gente obteve, o líquido condensado, e o vapor, aonde o sistema está exposto. Condutividade do líquido, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou utilizando um calor latente, no caso de condensação, vaporização, corrigido, tá? Então ele não é o H, né, o calor latente que a gente tira direto da tabela, tá? Esse cara daqui, e aí é uma das coisas que eu quero destacar, ele tem uma correção para sistemas de condensação e uma correção diferente para sistemas de ebulição. Então esse cara, ele está apresentado aqui em cima. Então essa daqui é a forma do H', tá? de calor latente corrigido. Tá? Então é isso que tem que prestar atenção. Ele utiliza a capacidade calorífica, a pressão constante do líquido. Então tá. Então, na verdade, eu tenho todas as informações. Eu vou pegar e vou copiar essa correlação lá para o papel. Sim, claro. É cilindro, né? Então, essa constante aqui eu conheço. Então, para esse sistema, o H de condensação vai ser igual C vezes... eu vou pegar aqui, já vou colocar assim, ficou até grande demais. G ρL menos ρV, condutividade do líquido ao cubo, o HFG corrigido, esse povo todo dividido por viscosidade do líquido, aqui é Tsat menos TSO, que eu não tenho, e o diâmetro externo. Tudo isso daqui a 1/4. Nesse caso aqui, para cilindro, o C igual a 0,729, que estava lá no formulário. A outra coisa que eu quero destacar é que o H'FG é igual ao original, que a gente pega na tabela, mais 0,68 CP do líquido, vezes o ΔT, que é o Tsat, menos TSO. Beleza. E eu não consigo calcular isso, porque eu não tenho a temperatura da superfície externa. Como é que você pode resolver isso? Bem, existem algumas formas que você pode pensar. Você pode estimar um TSO, tá? E montar um procedimento iterativo, ou você pode pegar e utilizar o sistema como uma equação não linear a ser resolvida. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode quebrar o sistema de resistência. Então, repare que aqui em cima eu tenho uma forma de calcular a taxa de calor usando todo o sistema de resistência, mas eu posso simplesmente utilizar uma parcela que me coloca na temperatura
da superfície externa. Isso vai me gerar uma equação não linear, e foi esse o procedimento que eu adotei. Tá? Depois eu utilizei o método de Newton-Raphson para obter o valor da temperatura. Repare, é um procedimento não usual, ele é mais complicado de você pensar de uma maneira mais direta, ou pelo menos uma questão mais direta. Mas é isso, tá? Não tem muito para onde fugir, não. Então eu vou pegar aqui e vou... Então, olha só para formalizar, eu vou pegar aqui e vou separar o sistema de resistência em duas parcelas. Eu vou, uma delas de TSO-TM, usando apenas o Rconv mais o Rconv. Isso daqui é igual ao sistema completo. Tsat. Por quê? Por que eu estou seguindo por isso? Porque eu não conheço a taxa de calor, né? Então eu estou usando a TTM, pedaços do sistema de resistência para deixar de uma maneira explícita uma equação só dependente de TSO. E aí, portanto, eu tenho uma equação não linear. Aliás, todo mundo linha, né? R' conv mais o R' conde mais disso daqui eu tenho uma função apenas de TSO e eu utilizei o Newton-Raphson. Para esse Newton-Raphson aqui, eu utilizei como estimativa inicial a temperatura de saturação, que era, né, a temperatura que a gente tinha tido de estimativa para o líquido condensando, né? E, no final das contas, a gente obteve um TSO igual a 321,6 Kelvin, que é igual a 48,6 graus Celsius, que na verdade nem está longe da própria temperatura de saturação, tá? O que implica que, se você vai na tabela de propriedade física, você percebe que a tua estimativa, na verdade, foi muito boa. Então, para esse caso aqui, você nem precisa iterar para tentar ter uma nova estimativa, né, das propriedades físicas do líquido condensado. Já está de bom tamanho. A última etapa desse problema é calcular a taxa de líquido condensado. Eu vou escrever aqui embaixo porque ainda tem espaço no papel. Mas como é que eu faço isso? Bem, com a fórmula do sistema de resistência completo, eu consigo calcular a taxa de calor, claro, por unidade de metro, né? Mas eu vou ter, substituindo os valores, vai dar 4,270 watt por metro. E a taxa de condensado, na verdade, ela sai de uma maneira bem direta. É igual a essa taxa dividido pelo calor latente. Só que aqui eu tenho que utilizar o calor latente corrigido, tá? Regra do jogo. Para calcular corretamente o sistema de condensação. Eu fiz essa conta e esse número deu, na verdade, pequenininho, 0,00179 quilo segundo metro. E esse daqui é o resultado, tá? Esse daqui, então, essa daqui é a solução do problema, tá? Eu espero que tu tenha gostado de acompanhar, né, um problema de condensação. Na minha opinião, a parte mais complicada sempre é a tua ideia sobre como você estima, né, as propriedades físicas
né? E claro, o uso da correlação sempre é algo que espanta um pouco, porque aparece a propriedade física do líquido e do vapor, mas com calma, indo buscando os dados na tabela, tenho certeza que você vai conseguir.